Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Já já chegando o Natal, né? O Ano Novo. Gente, domingo que vem é véspera de Natal, dia 24, mas eu vou tentar fazer uma live, mesmo sendo dia 24, e vou tentar fazer uma live no dia 31 também, tá? Apesar, é domingo, mas é véspera, né? Mas eu vou procurar fazer. O José Campos, bom dia, meu amigo. Não sei onde você tá falando, aqui onde eu tô é boa tarde, mas bom dia pra você. Uma galera entrando, Paulo, Reina Silma, Pretas de Linha. Que legal, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Se não tiver legal a imagem, vocês me falam. Tá bom? O som também. Gente, tá muito quente. Ah, sim, José, boa tarde. Que às vezes eu não sei onde a pessoa tá, por isso que eu pergunto, né? Às vezes pra mim aqui é boa tarde, pode ser onde você esteja, seja bom dia. Ou se você vai assistir depois, tá bom? E aí os preparativos, galera, pro Natal? Gente, eu tenho mania, assim, mania não, eu tenho um costume, tá? De todo ano eu vou na fábrica pegar os panetones, né? Eu amo chocotone e eu vou até a fábrica da Balduco, em São Paulo, ali nas Juntas Provisórias. Pois bem, galera, eu não achei tanta diferença, tá? Essa semana agora que passou eu fui lá e eu não vi muita diferença do panetone e do chocotone do valor que é vendido no mercado, tá? No mercado abaixou um pouco o valor. O chocotone ou panetone de caixa, eu não achei que tem diferença. Não sei se alguém percebeu. O de saquinho, sim, né? Que o de saquinho você compra o panetone ou chocotone com defeito. Às vezes vem amassado, tudo. Eu não me importo, né, gente? Pra mim, não tem tempo ruim. Vem bem molhadinho, eu gosto. E aí eu não ligo de comprar o panetone ou chocotone no saquinho. Aí compensa o valor. Mas eu lembro que bem anos atrás, gente, cheguei a pagar R$10, gente, no panetone. Tem noção disso? R$10 de 500 gramas. E hoje tá um absurdo, né, o valor. Mas assim, eu não vi diferença realmente do valor do panetone de chocotone de caixa pro do mercado essa semana, tá? Nenhuma. Então, assim, não valeria a pena eu ter que ir lá. Eu já fui, comprei algumas coisas, mas teria que voltar novamente, pra mim não valeria a pena. Bom, feito esses comentários, boa tarde a todos que estão entrando. Vamos lá, primeiro os avisos de sempre. Quem precisar falar comigo, me chama no direct, tá? Manda mensagem pra mim, Patrícia, chama no direct. Ou na minha bio tem um quadradinho contato. Pode ir lá, tem meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp também. Se eu não responder na hora, assim que liberar eu respondo, tá bom? Então esse é o primeiro um dos avisos. Outro aviso, gente, o fórum para terça-feira, tá? Terça-feira o fórum né? Entra no recesso forense. E aí fica tudo parado e só volta ano que vem, tá bom? Mesa radiônica da fraternidade, minha amiga que trabalha com mesa radiônica. Beijo, Aninha. A Érica também entrou, Xande Sapatos, Muniz Júlio César, Alves Cadengue, que legal, gente. Obrigada aí pela presença de todos, tá bom? Então, lembrando que o fórum entra em recesso e aí nesse período, né, não correm os prazos processuais, só volta, acho que dia 19 a 20 de janeiro, não corre prazos processuais, então não tem audiência nesse período, né? É claro que alguns advogados vão trabalhar, eu também vou trabalhar, não vou deixar de trabalhar, mas assim, audiência não vai ter. O Xande, que legal, parabéns, me tornei seu admirador. Obrigada, fico muito feliz, viu? Muito, muito feliz mesmo. Pelo carinho de todos aí que eu estou recebendo. Então, gente, eu vou parar entre o Natal e o Ano Novo, né? E aí eu retorno, acredito que lá pro dia 2, dia 3 eu tô voltando. Gente, tá muito quente aqui, eu não liguei aqui o ar, só tá com a janela aberta. Então eu estarei voltando, tá? Mas, de antemão aí, todos já sabem que estaremos no recesso. Bom, hoje a minha dica é muito importante, eu considero, para todos aqueles que trabalham, né, em algum local aí, inclusive para os proprietários desses locais, a importância dos documentos, tá?
Então, eu tenho pessoas entrarem em contato comigo, alguns clientes, para processar empresas. E infelizmente essas pessoas não têm documentação nenhuma, tá? Do período em que elas trabalharam. Elas não têm nem testemunha, né? Não tem nem às vezes um colega para informar, dados para poder passar desse colega para ser testemunha. E muitas empresas também, infelizmente, não têm documentação organizada dos seus funcionários. E isso, gente, prejudica muito a atuação no processo do trabalho, por exemplo, né? Que é uma das áreas aí em que eu atuo. Qual que é a grande questão? O que é importante destacar? Quando você entra com uma ação trabalhista, representando o trabalhador ou até a empresa, ou vai fazer uma defesa para a empresa ou para o trabalhador, vice-versa, você vai contar uma história para o juiz. E o juiz, ele não tem o conhecimento de quem você é, das atividades que você faz na empresa, dos horários que você entra, ele não te conhece, ele não conhece sequer a sua empresa, tá? Claro que assim, tem empresas que são empresas de um porte bem grande, multinacionais, e os juízes às vezes têm conhecimento já como que funciona a dinâmica e tudo mais. Mas para você que não tem uma empresa de grande porte, né? Então eu falo, cuidado com a documentação, mantenha a documentação sempre correta, porque é uma prova que você tem para apresentar no processo, né? Não quer dizer que o juiz vai considerar 100% aquela prova documental, mas é um indício de prova e é importante destacar isso para você. Então, por exemplo, não adianta você querer procurar um advogado para processar uma empresa e você falar que seus horários estão errados, você falar que você não recebia o valor e você não tem um holerite, você não tem recibo de pagamento, você joga tudo no lixo, né? Claro que há exceções, que a gente sabe que tem empresas que não fornecem esses documentos. Mas assim, procure estar com a sua documentação organizada, né? Tem a questão dos espelhos de ponto, que é aqueles papelzinhos que eles saem, perde a cor, né? Então eu falo, sempre tira cópia. E a empresa também é importante manter toda a documentação do funcionário organizado, tá? Outra coisa, o que não existe no processo, não existe no mundo jurídico. Então você pode ter razão, você pode estar sendo uma vítima, pode ter cometido uma injustiça com você. Se você não produz prova no processo, o juiz não considera e não existe no mundo jurídico. Então não adianta você procurar um advogado, contar a melhor história para o seu advogado, falar tudo o que aconteceu na empresa de errado ou o que aconteceu com o seu funcionário e você não ter documentos, você não tem provas para passar para o advogado. Não tem como a gente fazer milagre, gente, entende? Então isso eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo aqui ou vai me assistir depois ou me ouvir depois. Um outro ponto importante, testemunha, prova testemunhal. E muitas vezes eu fico abismada, porque vem pessoas me procurar para processar uma empresa, pessoas às vezes com vínculo de contrato de trabalho de 10 anos, de 15 anos, e aí eu pergunto o que ela fazia, o horário que ela trabalhava, e falo, olha, você tá me falando esse horário, que você fazia as horas extras, nós vamos precisar de prova testemunhal. E a pessoa não tem uma testemunha para ser ouvida no processo. Então, assim, fica muito complicado, porque como que você vai fazer uma prova para o juiz se você não tem documento, que é o indício de prova, se você não tem uma testemunha? O juiz não é obrigado a considerar a prova documental 100%, como ele não é obrigado também a considerar o depoimento de testemunha 100%. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Você precisa, quanto mais provas você tiver para apresentar para o juiz no processo, mais é a chance de você ganhar o processo. Quando eu fiz o direito, gente, eu me deparei com uma situação, porque eu escolhi fazer direito, porque eu sempre quis justiça nos processos, né? Eu sempre procuro ser uma pessoa justa no meu dia a dia e procuro por justiça. E eu vi que, atuando como advogada, nesse mundo jurídico, isso eu deixo bem claro para os clientes, a justiça, ela é muito diferente do direito, entendeu? Muito diferente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, gente, a todos que estão entrando, viu? Então é assim, o juiz acredita, ele é convencido a decidir no processo com base nas provas que são apresentadas. Então, isso é importante destacar.
Se você não tem testemunha, se você não tem prova documental e a outra parte tem prova documental e tem testemunhas, me desculpa, a chance da outra parte ganhar o processo é muito maior do que a chance de você ganhar o processo. Você pode estar coberto de razão, você pode ter a justiça, é justo, você não tá pedindo além do que aquilo que você merece. Eu super entendo, tá? Mas se você não tiver provas, você perdeu o seu processo. Infelizmente, é assim que funciona, tá? A questão de testemunha, também aqui um ponto importante a ser destacado. Gente, testemunha, tá? É quem vê os fatos. Quem presencia os fatos. Por que é importante eu dizer isso? Porque eu tenho, assim, reparado na dificuldade das pessoas, né, entender o que é uma testemunha para um processo. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. As pessoas que não atuam na área jurídica, elas não têm obrigação nenhuma de saber o que é uma testemunha, quem que pode ser testemunha ou não. Elas não têm obrigação, porque, né, não é o dia a dia delas, né? Eu digo que é o meu dia a dia. Então, o que eu quero explicar para vocês, eu explico até para os clientes. Testemunha é quem presenciou os fatos. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, tá? No setor de ferramenta, por exemplo, tá? E aí, no setor de ferramenta, você fica lá trabalhando no setor, você pega peso, você tem uma postura que não é uma postura favorável para sua saúde, para o seu corpo, né? Não tem uma ergonomia, que é o que a gente fala, de forma correta, ou você não tem os equipamentos necessários, né, para você não machucar sua coluna, não lesionar os seus punhos, seu cotovelo, os ombros, principalmente. A galera que trabalha muito em empresa, em montadora, né, empresa automobilística, a gente sabe que são vários os relatos de lesões nos ombros. Né, isso não é aí novidade para ninguém que atua no mundo jurídico e que trabalha nesses locais. E aí você é dispensado, você é demitido sem justa causa e você procura um advogado para entrar com uma reclamação trabalhista. E aí eu vou perguntar para você, eu vou falar, olha, no seu caso, esse caso de lesão é um caso de acidente do trabalho atípico, tá? Eu preciso provar ali a culpa da empresa, né? Eu preciso provar que o ambiente que você trabalhava não era um ambiente que tinha ergonomia, era um ambiente desfavorável para a sua saúde e as lesões que você tem relação com as atividades que você fazia na empresa. Tá, eu vou precisar de testemunha. Aí a pessoa fala, não, Patrícia, eu tenho uma testemunha excelente, olha, desde quando eu entrei, na verdade eu entrei lá, eu tô há 10 anos, 5 anos na empresa, esse camarada já trabalhava lá, inclusive antes. Perfeito. Gente, aí eu pergunto, tá, mas ele trabalhava no mesmo setor que o seu? Não, ele trabalhava no almoxerifado. Galera, é complicado, porque assim, você tá querendo processar uma empresa, você trabalha no setor de ferramentaria. O teu colega de trabalho tá trabalhando no setor de almoxerifado. Ele via você trabalhando? Aí eu começo as perguntas. Ele via você trabalhando? Ah, Patrícia, ele via quando ele levava o material, o equipamento que faltava às vezes, né? Tá, mas ele tava ali o tempo todo do seu lado? Ah, não, Patrícia. Tá, e quantas vezes ele levava material pra você que você pedia? Ah, às vezes uma vez por dia, às vezes um dia sim, um dia não. Gente, então ele é uma testemunha que via você trabalhando uma vez por dia. No momento que ele te entregava o material que você pedia. Ou ele via você trabalhando um dia sim ou um dia não. Cuidado! Qual que é a chance do juiz acolher um depoimento desse? De uma testemunha dessa? É uma chance pequena. Aí o trabalhador não entende o porquê que ele entrou com a ação e por que ele perdeu o processo dele. Entendeu? Então, assim, você que é trabalhador, o empresário, isso serve para ambos, porque ambos vão ficar em alerta sobre essa situação, por exemplo, é um dos casos. Você não tem obrigação, por isso que eu tô aqui fazendo as lives, tô tentando trazer mais questões jurídicas nas lives para poder alertar as pessoas. Você não tem obrigação, mas quando a pessoa vem me procurar para entrar com uma ação, eu explico isso para ela. Eu falo, fulano, primeiro, testemunha não é da parte, testemunha é do processo.
O trabalhador chamado de reclamante, ele pode ser convidado pelo trabalhador para ser testemunha ouvida no processo, para falar a verdade. A empresa, ela pode chamar outro trabalhador para ser testemunha ouvida no processo a convite da empresa. Tanto é que eu não falo a testemunha do reclamante, não. É a testemunha convidada pelo reclamante. Testemunha convidada pela empresa. Então é importante destacar isso, tá? Ok. E aí, você trabalhador, você levou uma testemunha, você trabalhava na ferramentaria ou no setor de produção, o teu colega trabalhava no setor de almoxerifado. Ele via você um dia sim, um dia não. Ou então quando ele levava equipamento. Nessa audiência, a empresa convida uma testemunha que trabalhava no mesmo setor que você. Qual é a chance do juiz considerar qual depoimento? Há uma tendência do juiz considerar um depoimento de uma testemunha que trabalhava no mesmo setor que o seu. Porque é o que eu disse no começo aqui, testemunha é quem vê, quem ouve. Então é importante destacar isso, gente, tá? Outro ponto destacar, testemunha que trabalhou o período com você. O porquê que eu tô falando disso? Porque às vezes você trabalhou 5 anos na empresa e você tá processando a empresa. E aí você chama o José para ser a sua testemunha, tá? Para ser ouvido no processo como testemunha, você convida o José, ok. Aí, antes de ir para audiência, eu gosto de perguntar para as testemunhas, gosto de ter contato com as testemunhas para perguntar, porque, gente, eu já passei vergonha em audiência. E eu pergunto para a testemunha, você trabalhou com o fulano, com o meu cliente? Trabalhei. Quanto tempo? 2 meses. Gente, o cliente me procura para processar a empresa, que ele trabalhou 5 anos. Aí, no dia da audiência, ele me leva um colega que trabalhou com ele 2 meses. A pessoa vai provar 2 meses. Entende? Então, assim, você que tá me escutando, que tem um processo, que vai processar, ou você que é um empresário, a testemunha, ela só vai conseguir provar o que ela viu, ouviu e o período que ela trabalhou com você. Entende? Então, testemunha que trabalhou 1 mês com você, ela vai provar 1 mês. Ela não vai provar mais do que isso. Então, quando você tiver que chamar alguém para ser testemunha num processo, convidar alguém para ser sua testemunha, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Se a pessoa trabalhou com você, se ela via você desempenhar as atividades, porque se ela não via, gente, sabe o que o juiz vai falar? O juiz vai olhar para a cara do seu advogado e vai falar, doutora, eu não entendi o porquê que a senhora quer ouvir a testemunha. Ela acabou de dizer que ela trabalhava num outro setor. Você entendeu? Aí quer dizer, aí já fica, o juiz já começa a ficar com o pé atrás antes de ouvir a própria testemunha. Aí você tem que esclarecer. Excelência, era em outro setor, mas os setores eram do lado, era um galpão aberto, sabe? Então, assim, você tem que começar a explicar para o juiz, a detalhar para o juiz, que o juiz já olha com o pé atrás. Ele já fala, meu Deus do céu, o que essa advogada quer ouvir? Sabe? Ou a primeira pergunta que o juiz faz é, quanto tempo o senhor trabalhou com fulano? 2 meses. Doutora, eu tô vendo que a senhora tá pedindo horas extras dos últimos 4 anos. A senhora tem mais alguma testemunha? Que, doutora, ele vai provar 2 meses, entendeu? E eu aconselho aos advogados conversarem com os clientes, explicar isso para eles e perguntar também para as testemunhas. Né? Quanto tempo trabalhou? Tem que ter essa pergunta, gente, para não passar vergonha na audiência e não fazer o juiz perder tempo. E você não perder tempo, sabe? E teu cliente, às vezes, não perdeu a oportunidade de levar uma testemunha melhor, não convidar uma testemunha melhor. Então, o advogado também tem que esclarecer. Eu sei que muitas vezes o cliente também não tem culpa, o colega não esclarece isso. Entendeu? É a mesma coisa. Um outro exemplo aqui do que acontece. Vou processar a empresa, pedir uma indenização por um acidente de trabalho, tá? O acidente de trabalho, ele pode ser um acidente que você corta um dedo, você corta uma mão, tá? Na empresa, tô dando um exemplo, perfeito? Que é um acidente de trabalho típico, ou pode ser um acidente do trabalho que você tem uma lesão no ombro, de tanto que você carregava peso, ou os movimentos que você fazia na empresa. Tá? Nos equipamentos, nos aparelhos, ok? Então tem essas 2 situações de acidente do trabalho.
A Thay Cristina, parabéns, doutora, pela orientação jurídica. Obrigada, Thay, um beijo pra você. Então, é importante destacar isso, tá? Tem essas duas situações. Então, para você sofrer um acidente de trabalho na empresa, você não precisa perder um dedo, gente. Se você tem um problema de saúde, uma lesão no seu corpo, que tem uma relação com a atividade que você faz na empresa, isso tem que ser analisado, evidentemente, isso pode configurar um acidente de trabalho. Perfeito. Aí, o trabalhador veio me procurar, trabalhava como operador de produção no setor numa empresa metalúrgica. Patrícia, tô com um problema aqui nos ombros, inclusive tô com cirurgia marcada para poder fazer. Perfeito. Há quanto tempo você trabalha nas atividades? Faço toda uma entrevista. Aí eu pergunto para ele, tá, e você tem alguns exames? Você tem exames dos ombros? Ah, não tenho. Gente, é complicado. É complicado. Porque assim, você quer entrar com uma ação, né? E eu tô falando isso porque muitas vezes o trabalhador nem sabe disso, então eu já estou avisando, tá? Para ficar bem mais claro. Francinete, menina, como tu articula bem. Obrigada, Francinete, um beijo. Estou te seguindo há pouco tempo, que legal. Obrigada, viu, pelo seu carinho. Então, o que acontece? Tem que ter exame, tem que ter um ultrassom, ou tem que ter uma ressonância. Tem que ter, gente. Tem que ter um exame. Porque o que acontece? Imagina só, vamos fazer aqui, vamos nos colocar no lugar do juiz. Todos vocês aqui que estão me ouvindo agora ou vão me ouvir depois. Imagina um trabalhador entrando com uma ação contra a empresa, pedindo uma indenização, que depois eu vou fazer uma outra live com mais calma, como que funcionam essas indenizações. E aí ele fala que ele tem problema na lesão. Ele trabalha há 15 anos na empresa. Aí o juiz começa a olhar o processo. Não tem um exame no processo do período em que ele trabalhava na empresa. Não tem uma ressonância, não tem um ultrassom, não tem um relatório médico. Gente, qual que é a chance desse trabalhador ganhar o processo? Você como juiz, se coloque no lugar do juiz. Você não tem o mínimo de documentação médica. Qual que é a chance que existe de você condenar uma empresa? Entendeu? Marino, gosto muito de você. Obrigada, meu querido. Obrigada pelo carinho. Francinete de Fortaleza. Um beijo pra Fortaleza, Francinete. Já fui pra Fortaleza, viu? Tem um mercado lá, acho que é o Mercado Central. Eu amo. Muita coisa boa lá. Muita coisa boa em Fortaleza. E então, qual que é a chance, gente? Complicadíssima. Então, às vezes o trabalhador vem me procurar. Patrícia, eu quero processar uma empresa por acidente do trabalho. Eu analiso a documentação, eu pergunto se ele tem documentação. Se ele não tem, gente, sinto muito, eu sou bem honesta. Eu falo pra ele, meu querido, como que eu vou entrar com ação pedindo isso? Eu não tenho o mínimo de documento. Eu não vou fazer isso. Não vou passar vergonha na frente do juiz. Entendeu? Não tem documentação médica. Tá? Não tem documentação médica. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar. Quando eu falo da importância da documentação, então, aqui pra vocês, não é só a questão do olerite, não é só a questão do espelho de ponto, não é só a questão do recibo de pagamento, é a questão de testemunha, é a questão de documento médico, né? Eu também sei e eu também tenho a noção, gente, e a ciência, é óbvio, e de casos de trabalhadores que falam pra mim, Patrícia, eu não fazia exames durante o meu contrato de trabalho usando o plano de saúde da empresa para não ter uma perseguição da empresa. Porque se eu começasse a usar o plano de saúde da empresa por conta dos meus problemas de saúde, a empresa ia me mandar embora, eu tenho família para sustentar. Então, é óbvio, gente, que eu tô falando as coisas aqui para vocês, mas eu tenho noção que isso pode acontecer, como eu tenho noção também que o trabalhador não tem olerite porque a empresa não fornece, entendeu? Ele não tem recibo de pagamento, às vezes ele recebe em dinheiro, entende? Eu tenho noção dessas situações, tá? E a gente pode fazer outra live falando sobre essa questão também. Se vocês quiserem, até coloca nos comentários aqui, esclarecendo um pouco mais sobre acidente do trabalho, esclarecendo situações em que você trabalha numa empresa e você não tem documentação, a empresa não fornece, tá? Ou também, se você é um empresário e tem situações que tá passando com os funcionários, coloca aqui pra mim também, às vezes muito pedido de rescisão indireta, né? Que hoje também virou muito moda, rescisão indireta. Todo mundo acha que é rescisão indireta, tá? Ou que a empresa tem obrigação e tem o dever de demitir quando o funcionário não quer mais trabalhar,
né? O funcionário muitas vezes acha que a empresa é obrigada a mandar ele embora porque ele não quer mais trabalhar. Então, assim, são várias situações, mas hoje o meu alerta aqui nessa live para vocês é sobre isso. Você tem que construir uma linha do tempo no processo. Você tem que construir um raciocínio jurídico no processo. Como? Por meio de documentação e por meio de prova testemunhal. Perícia também que é realizada, né? O perito vai analisar os documentos médicos, por exemplo, que você tem, ou você trabalha numa atividade insalubre com produto químico, por exemplo, né? Então, assim, você precisa ter provas, você precisa ter uma documentação, e não só documentos, né? Prova como testemunha, como eu acabei de dizer aqui, às vezes fotografias, conversas de WhatsApp também são provas, tá? Você tem que ter provas para você juntar no processo e o juiz, ele ter uma linha de raciocínio naquele processo para poder dar uma decisão. Muitas vezes o juiz tá olhando um processo, tá numa audiência e ele tá percebendo que você tá falando a verdade, né? E ele, inclusive, ele quer até condenar a parte contrária, porque ele vê que você tá trazendo a verdade. Só que muitas vezes ele não tem documento, gente. Porque, assim, o juiz, o que eu quero dizer pra vocês também, e claro que tem juízes e juízes, eu tô partindo do pressuposto do juiz correto, né, e um juiz imparcial. O juiz, ele tá olhando o processo, ele tá conduzindo uma audiência e ele tá vendo ali, ele é um juiz experiente, ele tá vendo o que tá acontecendo na audiência. E às vezes ele vê que você tem razão, mas como que ele vai decidir um processo se ele não tem documentação? Se você não levou testemunhas no processo, se você tá pedindo horas extras dos últimos 5 anos, se levou uma testemunha que trabalhou 2 meses com você. Como que ele vai condenar a empresa? Ele não tem ferramenta, né? Ele tem que ter base para poder colocar uma condenação, sob pena daquela decisão dele ser julgada, ser anulada pelo tribunal, ser inclusive investigado. Não é assim, o juiz ele tem que... Não, gente, ele tem que ter base como advogado, né? E eu, quando eu tô entrevistando um cliente meu, eu faço várias perguntas, não é no sentido, às vezes eu até explico pro cliente, olha, eu vou te fazer perguntas, e às vezes você pode ficar pensando, pô, ela tá duvidando da minha palavra. Não é isso, tá? É que eu tenho que fazer várias perguntas pra pessoa que me procura pra processar, ou uma outra pessoa, uma empresa, o que seja, pra eu ver até que ponto eu tenho documento, eu tenho que prova que eu vou precisar, o que eu vou precisar produzir, o que eu vou conseguir pedir ou não nesse processo. Por isso que eu falo, a entrevista com advogado, eu não entendo muitas vezes colegas que fazem entrevista de 15 minutos. Assim, sabe? Com todo respeito, porque cada caso é um caso, né? As minhas entrevistas, quando eu faço os atendimentos, às vezes levam 1 hora, às vezes 1h30. Quem é cliente meu pode colocar aqui nos comentários, sabe disso, né? Então, às vezes não é maldade, às vezes até a pessoa me chama aqui no direct, faz uma pergunta, eu vou lá, dou uma resposta, falo, me chama no zap. Por quê? Porque eu preciso de mais informações, né? Não tem como, senão eu vou estar sendo uma pessoa totalmente irresponsável, né? Então, assim, como eu não gosto de passar vergonha em audiência, não gosto que meu cliente passe vergonha, e não gosto de pedir o que não existe, o que não tem lógica para ser pedido. Eu não sou aquela advogada que entra com ação pra ferrar o outro se não tem prova. Não é assim, vamos ferrar o outro, vamos tirar o que tem. Não, não é assim que funciona. Quais são as provas que você tem? Quais são os documentos que você tem? Entendeu? Eu não vou ser irresponsável, eu não trabalho dessa forma. Eu não trabalho dessa forma. Então, entrevista comigo de 15 minutos não rola, tá? Pra gente finalizar aqui a nossa live agora, uma dica, tá? Para você que faz aí as horas extras, que não tem controle, o que cada mês recebe num dia do mês, sabe? Umas confusão assim que acontece. Pega um caderninho, compra um caderninho e faz a anotação você. Anota o horário que você sai, o horário que você entra, se você faz horário de almoço ou não. Por quê? Até para você ter um controle disso, caso você venha precisar processar a empresa. Ou na hora de você receber, para você saber se o que você está recebendo está certo ou não. Porque a gente sabe que existem empresas organizadas, mas infelizmente existem muitas empresas desorganizadas, né? Então, com relação à questão de horário, controle, precisa compensar ou não horário. Então, assim, tenha você esse controle, tenha você essa preocupação. Porque se você não tem, como que você vai poder falar que o outro está te pagando errado um horário?
se você nem lembra, né? Se você não tem essa organização. E, gente, eu falo isso porque, assim, não é questão de maldade, mas, por exemplo, às vezes você não lembra o que você comeu a semana passada, né? Eu não lembro, por exemplo, o que eu comi na terça-feira, por exemplo, no jantar. Vou te dar um exemplo. No meu almoço eu ainda lembro, porque eu sou bem assim, eu tenho mais ou menos um cardápio, então eu lembro. Mas às vezes eu saio para jantar, sabe? Se eu mudo, enfim. Então, para você, faça essas anotações para você ter um controle, tá bom? Isso é um cuidado que você tem que ter, tá? Ah, Thay, doutora, vou sair, curte meus vídeos. Beijos. Curte, Thay, vou entrar. Vou entrar para poder curtir e acompanhar seu trabalho também, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Gente, então assim, se vocês puderem, compartilha a nossa live de hoje curtinha, tá? Às vezes você conhece alguém, né, que tá passando por uma situação de processo, ou que pensa em processar, ou às vezes um empresário também, para ficar alerta com relação a isso. As minhas lives não é para prejudicar de forma alguma ou para você ferrar outra pessoa, mas é um alerta tanto para você que tem o seu negócio, que eu sei que não é fácil. Eu sou filha de empresário, meu pai sempre foi empresário a vida toda, eu sei que é bem complicado, né? Então, assim, compartilha o vídeo, se puder, curte, faz os comentários, coloca sugestões. Patrícia, fala sobre esse tema aqui, traz essa questão, né? Que aí a gente procura fazer uma live sobre isso, tá bom? Então, ó, um super beijo para todos vocês. Um excelente domingo, um excelente início de semana. Que Deus abençoe o caminho de todos, tá bom? Todos vocês. Essa semana de muita luz, muita prosperidade na nossa vida. E se Deus quiser, no domingo, como eu disse no comecinho, apesar de ser véspera de Natal, eu vou passar aqui, procurar passar, mas sim, pra dar um beijo pra vocês de Feliz Natal, tá bom? E a gente fazer uma live curtinha semana que vem, tá? Super beijo, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima.